Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Aqui com vocês o professor Cleito Barbosa, trabalhando um pouco com vocês hoje na área de matemática e suas tecnologias, nosso fascículo número 12, nessa parceria fantástica entre Diário do Nordeste e Colégio Ari de Sá Cavalcante. Nós iremos fazer agora algumas questões propostas para aperfeiçoar esse nosso caminho na sua preparação para o vestibular, ok? Então eu queria que você pegasse no fascículo 12 aí comigo agora a questão de número 1. Ela diz assim, ó: passando em frente a um depósito de construção, o doutor Abelardo resolveu comprar um novo piso para sua casa de praia. Desconhecendo as dimensões da casa, ele resolveu telefonar para o seu caseiro pedindo tais medidas. Não dispondo de uma trena, o caseiro cortou uma vara de comprimento igual à sua altura e mediu o terreno retangular correspondente à área construída da casa, obtendo 10 varas de comprimento e 8 varas de largura. Tomando conhecimento das medidas obtidas, Dr. Abelardo estimou em H metros a altura do caseiro e comprou S metros quadrados do novo piso, considerando S a área construída da casa. Nessa compra, o Dr. Abelardo considerou as áreas das paredes sem piso como margem de segurança, garantindo assim a sobra de algumas peças do novo piso para futuras reposições. Nessas condições, a expressão algébrica que determina em metros a altura estimada do caseiro é... Então lembre, ele chamou de H a altura do caseiro. Então, na nossa questão de número 1, questão 1, lembre, H é a altura do caseiro e S é a minha área. Ora, pessoal, mas a gente falando em área, você percebe que foi dito na questão comprimento e largura, o que faz a gente pensar em uma área retangular, onde ele colocou o comprimento, igual a 10H e a largura igual a 8H. Ora, como calculamos a área de um retângulo? A área de um retângulo sempre é dado pela minha base vezes a altura. Então, a área, nesse caso, na nossa questão número 1, será dada por 10H vezes 8H. Mas perceba o que eu vou fazer. A área ele não mandou chamar de S, vou trocar isso aqui por S. Então, o que seria S? 10 vezes 8, 80. H vezes H é H ao quadrado. Mas perceba nos nossos itens que o objetivo é descobrir o H em função de S. Então, eu devo isolar o meu H. Então, H ao quadrado será igual a S sobre 80. Ora, o que vai funcionar com o meu H vai ser representado por quem? A raiz quadrada de S sobre 80. O que encontramos aí de forma bem clara no nosso item A, nessa questão de número 1 proposta. Ok? Nós vamos agora, meus queridos, resolver a questão número 2 do nosso fascículo 12 de Matemática e suas tecnologias. Ela diz assim, observe aí. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação entre X e Y é... Então, vamos lá na nossa questão de número 2, a resolução. Você percebe nesse gráfico que o gráfico é uma reta, ou seja, se o gráfico é uma reta, ele representa uma função do primeiro grau, onde nós escrevemos como f de x igual a x mais b, mas a linguagem da nossa questão a gente substitui o f de x por y. Tranquilo? Ótimo. Lembra que b é o nosso coeficiente linear. Mas, Cleiton, o que é o coeficiente linear? Ele é dado por onde a nossa reta toca o eixo y. Então, você percebe que o b é igual a quem? B vai ser igual a zero. Porque o gráfico passa pela origem, toca o y no ponto zero. Então, a função é dada no formato y igual a x, uma função linear. Ok. E aí, o que é que eu faço para descobrir que tipo de função é essa? Eu preciso identificar o meu a. Para identificar o a, perceba aí no gráfico, observe aí no gráfico, você acompanha aí na figura. Percebe que quando o tempo for 5, quando o meu x for 5, o y é igual a 300. O gráfico passa pelo ponto x igual a 5, y igual a 300. Ele passa no 0, 0 e passa 5 e 300. Quando o x for igual a 5,
o y é 300. Se eu substituir, 300 é igual a A vezes 5. Ora, se 300 é 5A, o A vai ser igual a 300 dividido por 5, o meu A é igual a 60. Ora, se o meu A é 60, qual vai ser a relação entre y e x? O y vai ser dado por 60 vezes o x. O que a gente encontra facilmente aí no item C, de certeza da sua aprovação. Ok? Nós vamos agora, meus queridos, resolver a nossa questão de número 3 desse fascículo 12 que você tem acompanhado aqui comigo. Entende-se por diagonal o segmento de reta que une um vértice a outro não consecutivo de um polígono. O número de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados deste. Vamos contar quantas diagonais tem um polígono convexo. Um polígono de n lados tem n vértices. De cada vértice partem n menos 3 diagonais. Explicando um pouquinho essa parte, por que partem n menos 3 diagonais? Porque vamos pegar aqui, pessoal, o nosso quadrado. A diagonal que parte desse vértice, ela vai lá para o outro lado. Ela não volta para esse vértice, ela não vem para cá porque isso é uma aresta e não vem para cá porque aqui eu tenho outra aresta. Por isso que desse parte menos para esses três. Não volta para ele e não volta para os seus dois vizinhos, porque o que parte para os vizinhos se chama aresta. Por isso que ele coloca partem n menos 3 diagonais. E para não considerarmos a mesma diagonal, dividimos a quantidade de diagonais provenientes do produto de n por n menos 3, contadas até aqui por 2. O que ele quer dizer? Essa diagonal que partiu desse vértice, ela também parte desse outro vértice. Cada diagonal é dividida para 2 vértices. O que a questão nos fala é que a quantidade de diagonais é n, porque a quantidade de lados, nesse exemplo, 4 lados, eu tenho 4 vértices. Então, n tanto serve para número de lados quanto para número de vértices. Então, de cada vértice partem n menos 3 diagonais. Só que eu tenho que lembrar que cada diagonal é dividida para 2 vértices. É isso que o texto nos fala. Dessa forma, então, qual a expressão que mostra o número de diagonais em função do número de lados? Você percebe que nenhum dos itens a gente tem esse formato. Então, qual é o objetivo na nossa questão número 3? Tentar desenvolver um pouquinho dessa fórmula do cálculo das diagonais de um polígono para se adequar a algum dos nossos itens. Então, venha comigo. Número de diagonais, você entende que eu poderia fazer aqui a propriedade distributiva. N vezes n é n ao quadrado. N vezes menos 3 é menos 3n. Tudo isso dividido por 2. Mas, ora, eu costumo dizer em sala que se você sabe ir, sabe voltar. Quando eu tenho soma de frações no mesmo denominador, eu não junto as duas frações com aquele denominador, mas se eu junto, eu também posso separar. O que quer dizer que D pode ser dado por n ao quadrado sobre 2 menos 3n sobre 2. O que a gente encontra aí como resposta o nosso item A. Ok? Bem, queridos, tenho certeza que com esse material fabuloso, através dessa parceria entre Diário Nordeste e Aridissá, sua preparação está cada vez melhor e a sua aprovação está cada vez mais perto. Uma satisfação enorme estar aqui com você e que Deus lhe abençoe. Forte abraço. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Aridissá. Realização Diário do Nordeste.